Graça e paz, meu povo. Que alegria estar aqui junto com a minha família, não é? Porque somos uma família. Não importa a distância que nos separa, não é verdade? Mas somos uma família, uma única família. E é sempre uma honra para mim conhecer os meus irmãos. E estar aqui com vocês, para mim, de fato, é uma honra, é um prazer. Como disse o pastor Jefferson, nós tivemos a honra de sermos ministrados por ele. No final de abril, ele trouxe uma palavra poderosa aos nossos corações. Nós estamos ali militando naquela área. Se você colocar, talvez aí nas redes sociais, o bairro São Simão em Queimados, você vai ter uma noção, não é? Do grande desafio que nós, como igreja, enfrentamos ali naquele lugar. O pastor Jefferson esteve lá, mas ao mesmo tempo, não é onde as trevas, como foi bem dito aqui, têm imperado. Nós temos tido a oportunidade de fazer a luz de Cristo fulgurar ali naquele ambiente. E nós também somos uma igreja em células, e para nós tem sido uma honra receber nas nossas células pessoas tão destroçadas, tão destruídas, e encontrando seus propósitos, né? Um propósito maior que é viver uma vida para a glória de Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui, conhecendo também a família do pastor Jefferson, né? Sua família é belíssima, pastor. Eu e a minha cunhada, eu vim acompanhada da minha cunhada, do meu irmão Anderson, meu amigo, que também veio conosco, que também voltou para Jesus em uma célula na minha casa, coisa boa, né? Amigo de longa data. Ele esteve no meu casamento, nos conhecíamos antes de nos casar, eu e meu esposo, e ele teve na nossa casa, voltou para Jesus, está com a gente lá na Ibarque. Vocês terem ideia, ele mora no Meier, mas ele vai para Queimados, não é? Para cultuar conosco. E ele veio hoje conosco nos trazer, e eu louvo a Deus. E eu estava ali com a minha cunhada tecendo um comentário, porque crente não faz fofoca, não é verdade? A gente só comenta. E ela falou assim, bonita a esposa do pastor, né? A pastora Lidiane. Eu falei, é verdade. Pastor, Deus foi muito fiel contigo, sua família é belíssima, não é verdade? Glória a Deus. Deus faz essas coisas, né? Só Deus para fazer essas coisas. E o pastor Jefferson me deu uma incumbência de ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração algum tempo atrás, não é? Cujo tema é limpe a sua casa. E eu queria ler com vocês, compartilhar desse texto que está lá em 1 Coríntios, se você puder abrir tua Bíblia, capítulo 3, se não coloque para mim aí no Data Show. Eu vou fazer menção aqui da versão Bíblia Viva, mas você pode acompanhar aí na sua, tá? 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Nós vamos usar esse texto aí para agendar, para pautar aí nosso entendimento. E diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Porque a casa de Deus é santa e limpa, diga limpa. E vocês são essa casa. Bem, como estamos tratando de um culto específico para famílias, não é isso? Durante todo esse mês, não é isso, pastor? Eu quero usar, não é? Vou fazer uso desse ambiente familiar que é a casa. Esse texto que ora lemos, em algumas versões, até a versão que foi colocada, nós vamos encontrar o termo templo. O apóstolo Paulo dizendo, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, não é? E o templo, ele era um tipo específico de edifício. E nos dias do apóstolo Paulo, cada religião tinha o seu templo específico. E na frente desses templos, havia sempre uma imagem referenciando o Deus que era adorado naquele templo. Por exemplo, no templo de Afrodite, havia nas suas entradas a estátua, não é? De Afrodite. No templo de Apolo, havia lá também, né, a estátua de Apolo. No templo de Diana, a mesma coisa. E quando nós olhamos também para o templo judaico, no templo judaico, o símbolo da presença de Deus era a arca da aliança. Não é verdade? Então, cada templo, eles tinham
uma imagem que fazia lembrar o Deus que era adorado naquele ambiente. E aqui Paulo, ele vai fazer um contraste entre esses templos, quando ele pergunta assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Paulo aqui ele está fazendo um lembrete, um gentil lembrete de que nós somos uma referência. Nós precisamos trazer em nós a identificação de quem nós servimos ou a quem nós adoramos. O termo que lemos também, ou o versículo que lemos, em algumas versões nós vamos encontrar o termo santuário. O apóstolo Paulo dizendo assim: olha, não sabeis vós que sois santuário de Deus? Santuário era mais do que o templo como um todo. Santuário era um cômodo específico, onde ficava a arca da aliança. Nesse contexto de santuário, o apóstolo Paulo ele está nos chamando a atenção para essa realidade. Ele está dizendo: vocês são o santuário, o cômodo, onde a presença de Deus habita. E é nesse verbo habitar que eu quero me deter hoje. Porque habitar tem a conotação de fazer morada. E fazer morada alude a uma residência, não é? A uma casa. E é sobre esse aspecto que nós vamos tratar nessa noite. Nós como casa de Deus. E a pergunta é uma pergunta retórica, é uma pergunta que você vai, na realidade, fazer um autoexame, não é? Você vai desenvolver aí um pensamento autoinvestigativo, mas a pergunta é: como está a sua casa? Se somos uma casa, e o texto diz que somos, e que o Espírito de Deus habita em nós, como está a sua casa? Como você está? Como se trata, não é verdade? De uma responsabilidade individual e intransferível. Sabe, o cuidado com essa casa não pode ser delegado. Não pode ser subestabelecido. Eu não posso transferir para outra pessoa. Eu que preciso ter o cuidado com essa casa. E a pergunta é: como eu estou cuidando? Como está essa casa? Essa casa chamada Elaine, essa casa chamada Lidiane, essa casa chamada Anderson, essa casa chamada Maria. Como está essa casa? Será que está em devidas condições para que o Espírito Santo possa habitar nela? Porque às vezes nós precisamos investigar qual o estado da nossa casa, porque com muita frequência nós entulhamos essa casa com alguns lixos, sabe? E por vezes a gente até consegue disfarçar bem a bagunça dessa casa, não é? Há quem olhe para nós, principalmente quando cuidamos, e como crentes que somos, né? Cuidamos bem da nossa fachada, não é? Cuidamos bem dessa aparência, e a gente sabe que a aparência externa na sociedade odierna é tão apreciada, é tão exigida, não é verdade? Então, às vezes a gente até cuida bem dessa fachada, e há quem olhe para nós e diga: uau, que casa! Às vezes a gente até parece ter um perfil de um santarrão, não é verdade? É aquele Jesus Júnior, aquela pessoa que as pessoas olham assim e dizem: uau! Esse é verdadeiro homem de Deus, essa é uma verdadeira mulher de Deus. Porque às vezes a gente consegue disfarçar bem uma baguncinha, uma sujeirinha que está aqui dentro, só cuidando da fachada. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus, não é? Ele condena essa postura. Porque na época de Jesus, ele vai condenar a postura dos líderes religiosos de sua época. Ele vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. O que é isso? Por fora eles estavam bem arrumados. Por fora eles se vestiam devidamente como homens santos. Eram vestes sacerdotais, estolas sacerdotais. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus averigua o interior deles. E Jesus os chama de sepulcros. Por quê? Porque por dentro havia morte, por dentro havia podridão, por dentro havia ou era de fato um mortuário. Então nós precisamos ter cuidado para que a nossa casa não seja bonita apenas aparentemente. Porque se ela é morada do Espírito Santo, ela precisa estar em devidas condições para que Ele possa habitar dentro de nós. Amém? E precisamos entender que o Espírito Santo, Ele é o maior personal organizer.
Sabe, não existe ninguém tão bom em lidar com situações de bagunça como o Espírito Santo. Mas a Bíblia vai nos mostrar que ele é extremamente organizado. E sabe o que eu aprendo através das Escrituras? Que o Espírito Santo, ele é exigente. Ele não habita no meio da imundície. Sabe, ele não habita no meio do caos, ele não habita no meio das tralhas, ele não habita no meio, sabe, dos lixos que com frequência a gente deposita nessa casa. E eu tenho muita, assim, dificuldade, eu não sei se vocês também têm, de associar uma pessoa que diz ser serva de Deus, não é? E viver no meio da bagunça completa. Vocês conseguem entender isso? Por exemplo, aquela mulher de oração, aquela mulher que, sabe, tem um poder nas palavras, que prega a palavra, aquele homem que aparentemente é cheio de Deus, mas quando você vai na casa dele, a casa dele é tão desorganizada, é tão bagunçada, e eu acredito que, sabe, a palavra do crente nunca pode cessar, não repare a bagunça não. Eu acho que um crente nunca deve usar essa palavra, porque a casa do crente tem que ser sempre organizada, amém? Porque eu parto do pressuposto, eu não estou falando aqui de estética, eu não estou falando aqui, sabe, de recursos financeiros, eu estou falando de algo espiritual. Porque o Espírito Santo, a gente precisa partir dessa premissa, o Espírito Santo ele não habita no meio da bagunça, no meio do caos. E a palavra aponta para isso. Todas as vezes que nós vamos ouvir sobre o Espírito Santo, ele está associado à limpeza, à brancura, à pureza. Não é verdade? E o oposto, a sujeira, o caos e o grude, está associado aos demônios. E os demônios na Bíblia são chamados de espíritos imundos. Então eu não consigo, sabe, lidar com essa ambivalência, com essa incongruência de pessoas que diz ter Jesus dentro da vida deles e não se importar de viver no meio de um completo caos. E a gente aprende pela palavra que quando o caos está estabelecido, quem está no governo não é Deus, não é Jesus. Sabe, então se você está acostumado àquele guarda-roupa caótico, eu quero te desafiar nessa noite, arrume aquele guarda-roupa, porque o Espírito Santo de Deus não está lá. Se você não tem cuidado com os seus tênis, aí vai para os jovens, para os adolescentes, que os pais compram com tanto carinho, você chega e deixa apodrecer. Deus não está nesse negócio, quem está governando essa área é Satanás. Se você, mulher, tem o hábito de não fazer sua cama, não cuidar dos seus afazeres domésticos, quero dizer para você, comece a partir de hoje mudar essa realidade, para que o Espírito de Deus possa ter liberdade de atuar em todos os ambientes da sua casa. Amém? Então nós precisamos tomar postura e entender que o Espírito Santo ele tem que ter um espaço livre, desentulhado e limpo para morar. É claro que ele é o nosso ajudador. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o nosso ajudador, ele não é o nosso empregado, viu, gente? Porque tem pessoas que deixam as tralhas aqui dentro e acham que é dever do Espírito Santo remover. Ele é o nosso ajudador. Ajudador é aquele que faz junto. O Espírito Santo, ele trabalha em cooperatividade conosco, sabe, é um trabalho de interação, e existem tralhas, existem lixos emocionais, lixos e tralhas que nós insistimos em guardar dentro de nós, que nós vamos ter que trabalhar com o Espírito Santo, porque mesmo ele sendo o nosso ajudador, ele não vai excluir o esforço humano nessa tarefa. Nós vamos precisar trabalhar em cooperatividade, porque existem sujeiras e bagunças que nós precisamos remover. Se quisermos andar em vitórias, nós precisamos obedecer o que diz a palavra. E a palavra diz, limpe a sua casa. Você gentilmente pode virar para esse vizinho e dizer assim, limpa a sua casa? Isso, porque enquanto ele diz para você, você diz para ele, né? Aí assim fica mais dinâmico. Né? Com carinho, tá, gente? Em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, o sábio Salomão vai nos dar uma instrução assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Quando Salomão nos dá essa instrução, e a gente precisa entender, não é, o que ele estava intentando falar, o que de fato ele falou, na cultura oriental, coração não é o órgão, a gente sabe disso, né? Que pulsa dentro de nós e faz o sangue circular. Não é esse coração que Salomão está mandando você guardar, embora a gente precisa cuidar, né? Não é esse. Também não é o que a cultura ocidental costuma entender por coração. A gente fala de coração como a sede dos sentimentos.
também não é. Quando Salomão diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, Salomão estava falando de algo mais profundo. Ele estava falando da parte imaterial do homem. Ele estava falando da alma. Salomão, em outras palavras, ele estava dizendo assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua alma. Porém, nós sabemos que como seres humanos, nós possuímos, não é? Nós somos tripartidos. Nós possuímos 3 partes distintas. Nós somos seres espirituais, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo, não é isso? E a alma, que faz parte aí dessas 3 funções ou 3 partes do humana, ela também possui uma tríade. A alma se divide em 3 partes. A alma se divide em mente, emoção e vontade. Emoção é o que me permite sentir. Vontade é o que me permite escolher. E mente é o que me permite pensar. E dentre essas 3 faculdades da alma, a mais importante é a mente. De acordo com estudos psicológicos e científicos, a mente é a parte mais importante da alma do homem, porque tudo se origina na mente. Tudo primeiro começa no pensamento. Da sua ação mais elaborada, à sua ação mais simples, como, por exemplo, piscar os olhos, tudo passa pelo campo da mente. Primeiro você pensa, depois você sente, por último você age, não é? Então, em trocadilhos, esse texto que Salomão está dizendo assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua mente. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele vai dizer assim, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é uma área que precisa ser guardada, blindada, protegida, cuidada. E Salomão vai nos dar uma ordem pessoal. Ele vai dizer, guarde você a sua mente. Hoje nós vivemos um tempo de transferências de responsabilidades. A gente delega o cuidar da nossa mente para os nossos terapeutas, não é? Eu não tenho nada contra, eu sou da área da terapia. E você pode procurar um terapeuta, mas quem cuida da sua mente, quem deve guardar a sua mente, é unicamente, exclusivamente você. Não é o pastor, não é o líder de célula que pode guardar a sua mente. Não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos, só você pode. E quando a gente parte desse pressuposto que só eu sou responsável pela minha mente, quando falo de mente, falo das minhas emoções, falo da minha internalidade, eu preciso entender que o que eu guardo aqui dentro é de responsabilidade única e exclusivamente minha. Então, a gente às vezes diz assim, eu estou chateada, eu estou magoada com meu marido porque ele me magoou. Não, você se deixou magoar. Eu estou tão irritada, você me fez gritar. Não, você gritou porque você escolheu gritar, você quis gritar, lembre-se disso. Quem tem o domínio e o controle dessa área somos nós. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns lixos, não é? Alguns entulhos que com frequência a gente deposita dentro de nós. A gente precisa entender que nós temos um inimigo real, né? Que com frequência vai tentar nos entulhar com os seus lixos. Você não vai precisar fazer muito esforço para colocar lixo dentro de você, porque Satanás, ele com frequência vai tentar sujar essa casa chamada Elaine, Maria, João, ele vai tentar. É o objetivo master dele. A Bíblia diz lá em João, capítulo 10, verso 10, que o ladrão, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Só que, como um habilidoso ladrão que ele age, ele tem um modus operandi muito próprio. Ele não rouba as mobílias de Deus que estão dentro de você e deixa o espaço vazio. Ele é esperto, ele é sagaz. Ele rouba as mobílias de Deus e ele coloca no lugar os seus lixos, os seus entulhos. Por exemplo, ele rouba a alegria e coloca a tristeza. Ele rouba as expectativas e ele nos entulha com as frustrações. Ele rouba o entusiasmo e coloca dentro de nós a depressão e a lástima. Entende? É claro que, espaço vazio também é ação de Satanás. Existe um provérbio popular que diz que oficina, como é que é? Mente vazia, oficina do diabo, né? Espaço vazio também é da atuação dele. Mas por que ele tira a mobília de Deus e coloca seus lixos? Para que você não perceba que você foi saqueado.
E existem tantas pessoas que estão dentro desse ambiente de cura, de restauração, de milagre, mas que não experiencia os milagres de Deus, porque ele não se deu conta de que ele foi roubado. Sabe, ele não tem espaço vazio, está cheio de tralha, cheio de lixo, mas ele não percebeu que ele foi roubado. Ele não percebeu que a alegria foi embora e que agora está aí dentro a tristeza. Ele não percebeu que a gratidão foi embora e que aqui dentro agora só tem a reclamação e a lástima, né? E a gente é roubado e não se dá conta. Mas a gente vai aprender que Jesus, ele veio para nos dar a plenitude. Porque Deus não quer que você viva uma vida fragmentada. Deus não quer que você viva uma vida devastada, uma vida de falta, uma vida de escassez. Ele quer que você seja uma casa completa, uma casa plena, uma casa de alegria abundante. Então, ao passo que Satanás veio para matar, roubar e destruir, a parte B do versículo, Jesus diz assim: eu vim para devolver a vocês a vida e a vida em abundância. Sabe, uma coisa que a gente pensa é que Satanás está muito interessado em destruir nossa casa, nossa família, nosso ministério, nossos negócios. Eu quero te dizer nessa noite que esse não é o objetivo primordial dele. É claro que quando ele consegue destruir sua família, ele obtém êxito, né? Mas são ganhos secundários para ele. Tudo que ele quer roubar de nós é a vida abundante de Deus. O objetivo primordial e master de Satanás é roubar de você a vida abundante, a vida plena, a vida além da medida, a vida extraordinária. Ele quer que você até exista, mas que você não viva. Ele não se importa até que você esteja no meio dos salvos, dos remidos, daqueles que têm a vida abundante, desde que você não experimente ela de fato. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para mudar essa realidade, amém? Se você está vivendo uma vida de morte, se você está vivendo uma vida de escassez, se você foi roubado, se as mobílias de Deus foi tiradas de dentro de você por uma situação, hoje o Senhor está aqui para arrumar essa bagunça interna e para nos fazer triunfar como casas moradas do Espírito Santo, amém? E eu quero citar aqui alguns lixos que impedem que a gente viva uma vida, sabe, plena, que impede que você flua e que você viva o favor de Deus. Um lixo que eu quero trazer aqui nessa noite, que pode fazer sentido para alguns, é um lixo chamado traumas. Sabe, os traumas são feridas emocionais. Dá licença. Beber na caneca da igreja, que honra. Os traumas são feridas emocionais, causadas pelas nossas vivências. Não é por algumas situações da nossa vivência. E esses traumas, eles se transformam, né, em memórias. E o que são memórias? Memórias são registros. São informações que ficam armazenadas em diversas áreas do nosso cérebro. E como eu estou falando aqui, né, do mundo das trevas e de tudo que ele faz para nos entulhar, Satanás, ele é um habilidoso hacker. Ele consegue se filtrar nesse sistema de informações que é o nosso cérebro. E vez por outra, ele consegue acionar algumas memórias que nos trazem dor. Esses são os traumas, as feridas emocionais. E a gente entende pela ciência que existem 5 grandes dores da humanidade. Todos nós já vivemos essas dores. As cinco dores da humanidade é rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Todos nós já vivemos essas dores. Uma criança dos 5 aos 7 anos de idade já viveu essas dores, as 5 dores da humanidade. E é claro que à medida como nós vamos vivendo, nós vamos experienciando ela mais vezes, às vezes em níveis maiores, não é verdade? E o que Satanás faz? Ele nos aprisiona nessas dores próprias da humanidade. Mas eu quero te motivar, te encorajar nessa noite, a fazer você lembrar que você não pode evitar, sabe, que alguns acontecimentos venham ocorrer. Talvez você não pode evitar na sua infância alguma tragédia, algum abuso. Talvez você não pôde evitar uma traição, porque nós não podemos evitar alguns acontecimentos, mas nós podemos escolher como responder a eles. Entende isso? Existe uma frase, não é, que diz que você
não pode evitar o que te aconteça. Eu até acabei de falar que você pode reagir, mas Jung vai dizer que você não é o que te aconteceu no passado, você é quem você decide ser. E eu gosto de acrescentar uma verdade bíblica que é: você não é o que te aconteceu no passado, você é quem decide ser na pessoa de Cristo. E na pessoa de Cristo você tem uma nova vida, você tem uma nova identidade, você tem uma nova natureza, você tem um novo destino, amém? Então, o que aconteceu no passado é lixo e eu posso remover de dentro de mim. Glória a Deus. Jesus, em João, no capítulo 16, no verso 33, ele vai, nos dar uma notícia que, de fato, parece ser bombástica, mas ela não é nem fatídica nem pessimista, ela é uma notícia realista. Jesus vai dizer assim: no mundo vocês vão ter aflições. Lembra das 5 dores? Mas ele diz: tenham um bom ânimo, tenham alegria, tenham ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. E os traumas, eles são âncoras que nos prende ao passado. E eu gosto muito do que a palavra de Deus em Isaías declara: não vos lembreis das coisas passadas. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É claro que Paulo aqui estava falando da salvação, ele esquecia de tudo aquilo que ele já havia feito, porque ainda havia mais a ser feito. Mas quando se fala de passado e de esquecimento, a gente sabe que a nossa memória não é capaz de apagar o que aconteceu. Bom seria se a gente pudesse apertar um botãozinho aí de delete, e apagar da nossa memória os registros trágicos que nós já vivemos, as dores da humanidade que a gente já experimentou. Seria bom. Mas quando a Bíblia fala de esquecer, a Bíblia fala de se desvencilhar, a Bíblia fala de se soltar, a Bíblia fala de se liberar. O que Deus hoje está nos propondo através dessa palavra é: se libere das âncoras do passado, se desvencilhe dos traumas que tem te ancorado. Porque o trauma é um lixo. E qual é a característica de um lixo? O lixo, ele se decompõe. E quando o lixo se decompõe, ele libera uma substância tóxica chamada chorume. E o chorume, ele libera um cheiro, um mau cheiro, não é característico. E qual é o problema do chorume? O mau cheiro do chorume atrai as moscas. Moscas nas narrativas bíblicas são demônios, irmãos. Quando nós estamos com o lixo do trauma aqui dentro, nós estamos exalando o mau cheiro do chorume. E o chorume vai atrair as moscas. A Bíblia define Satanás como Beelzebu, e Beelzebu é o senhor das moscas. Quando nós guardamos lixos dentro de nós estamos atraindo demônios ao invés do Espírito Santo para dentro dessa casa. E isso é muito sério, amém? Porque nos ambientes que nós estamos, assim como o nosso interior, precisam ser ambientes propícios à morada do Espírito Santo. E aí, voltando para o ambiente físico da nossa casa. Se você está morando numa casa e que a sua casa tem lá um quarto que a gente chama quarto da bagunça, a partir de hoje você vai entrar nesse quarto e você vai começar a profetizar: esse quarto é o quarto da bênção, amém? Esse quarto é o quarto da bênção, é o quarto da organização, amém? E você vai começar a colocar em ordem aquilo lá. Se na tua casa tem mofo, irmão, mofo é um fungo perigoso. Não é? E talvez você não tenha agora recursos para pagar um pedreiro, para fazer uma obra de alvenaria. Sabe o que você faz? Borrifa cloro em cima desse mofo, mata esse mofo. Se você, mulher, não tem o hábito, ou você que é homem, jovem, mora sozinho, de fazer a sua cama, você sabia que se atrai demônios para camas que não são feitas? Sabe, gente, isso é espiritual, tudo é muito espiritual. A gente aprendeu a viver um dualismo, não é? A gente vive assim uma realidade dual do que é santo e do que é secular. Por exemplo, a gente acha que adorar a Deus é só aqui dentro, não é verdade? É só quando a gente se reúne nesse ambiente cultico, no lugar do sagrado, é só quando eu estou no meu TSD, é só quando eu estou na minha reunião de célula, ali eu adoro ao Senhor. Mas a adoração, ela precisa ser incorporada em todo o nosso viver. Ela precisa ser incorporada, inserida em todo o nosso jeito de ser. O nosso afazer doméstico tem que ser um lugar de adoração ao Senhor. O nosso trabalho tem que ser um lugar de adoração ao Senhor. Os nossos relacionamentos interpessoais têm que ser ambientes que glorifiquem ao Senhor, amém?
E existem muitos casais que hoje estão vivendo uma vida de dificuldade conjugal por negligenciar esses ambientes, gente. Sabe, Deus tem me dado uma série de mensagens sobre prática do Evangelho. Por quê? Porque a gente está acostumado a pregar um Evangelho muito teórico, muito teológico, não é verdade? E a gente se esquece que o Evangelho é prática. Jesus, em João, no capítulo 13, no verso 17, ele vai dizer assim, olha, agora vocês conhecem a verdade, mas felizes serão se a praticarem. E existe a prática do Evangelho. E vocês sabiam que fazer a cama é uma prática do Evangelho? Sabe, estudos psicológicos afirmam que pessoas que têm o hábito de fazer suas camas são pessoas que têm maior concentração, maior foco, maior capacidade de gerenciar a sua vida, de tomar decisões difíceis, sabe? Então imagina isso no mundo espiritual, irmão, o poder que isso tem. Quando nós cuidamos bem desse ambiente, como nós estamos numa conferência de família, eu não posso deixar de falar, né? A gente está chamando Deus para essa realidade. Tenha o hábito de fazer sua cama, e para você que é casal, entenda isso no duplo sentido. Faça sua cama, literalmente falando, arrumando, tirando toda a tralha. Se está quebrada, conserte, amém? Se está rasgada, costure lá a roupa de cama, porque onde tem caos, Deus não está. A Bíblia diz que em Provérbios, né? Provérbios 7 diz que a cama da prostituta tem lençóis de seda, tem perfume. Como é que está a tua cama? Como é que está esse ambiente, não é? E quando eu digo entenda de forma dupla ou de duplo sentido, para você que é casal, você precisa, mulher e homem, servir um ao outro mutuamente nesse ambiente. A Bíblia diz que nós não devemos defraudar um ao outro. Sabe, e pela ausência do cuidado da cama, em todos os sentidos, Satanás tem se estabelecido lá. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui, eu vou repetir, para mudar cenários, amém? Hoje você vai sair daqui, você vai começar a colocar em prática. Se você não faz sua cama, você vai começar a fazer. Se você tem traumas dentro de você, você vai começar agora a trabalhar junto com o Espírito Santo e dizer, eu não sou lixeiro, eu não sou aterro sanitário, eu sou casa de Deus, e o Espírito Santo habita em mim, e eu não aceito nada mais, nada menos do que as mobílias de Deus dentro de mim. Amém? Pode aplaudir ao Senhor? E em relação a ambientes sujos, gente, é tão sério que em Deuteronômio, no capítulo 23, no capítulo 14, olha o que Moisés vai dizer ao povo. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro e limpo. Ou melhor, ou conserve o acampamento limpo, vou usar só esse termo, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Se você ler lá em Deuteronômio, depois você procura lá 23, nos versos anteriores, Moisés está falando aqui dos dejetos humanos. Moisés chamou o povo e disse, olha, todas as vezes que vocês forem defecar, levem paz. Vocês vão cavar buracos. Eles estavam no deserto, né, gente? Situação precária. Não havia lá saneamento. Mas olha o que Deus diz através de Moisés. Vocês vão levar pá, e todas as vezes que vocês defecarem, vocês precisam cobrir os seus dejetos. Porque Deus está conosco para nos dar livramento. Mas se ele chegar e pegar o acampamento sujo, ele vai embora. E nós vamos perder a sua proteção. Você entende como isso é sério? Deus quer permanecer em nós, na nossa casa, na nossa família, mas para isso o ambiente precisa estar limpo. A proposta é, vamos organizar essa bagunça agora, amém? Existe uma máxima dos personagens organizer. Não se pode organizar tralhas. Tralhas precisam ser desapegadas, tralhas precisam ser removidas. Se você que vai arrumar o seu guarda-roupa que está caótico, você precisa fazer o desapego primeiro. Liberar tudo aquilo que não faz mais sentido para você, isso é tralha. Tralha é o que não faz mais sentido, amém? Não são coisas necessariamente velhas, mas é aquilo que já não faz mais sentido. É uma roupa que já não te serve, é uma roupa que já não faz mais parte do seu estilo. Essas peças, essas tralhas precisam ser removidas. E dentro de nós também existem tralhas, não é? Tralhas que, se a gente não remover, não tem como o Espírito Santo organizar. E as tralhas, se a gente não remove, a gente vai adquirir o que os acumuladores compulsivos, não é? Tende a fazer.
O que um acumulador compulsivo faz? Ele encontra valor naquilo que é tralha e naquilo que é lixo. Quer ver um lixo que a gente estima? Eu não vou liberar perdão para ele. Isso é um lixo, é uma tralha que você está estimando como acumulador compulsivo. Eu não vou perdoar ela nunca. Vingança é um prato que se come frio. Irmãos, são tralhas, são lixos que você está acumulando dentro de si como um acumulador compulsivo. Não tem como haver trabalho de limpeza se não houver desapego das tralhas, amém? E hoje nós vamos falar sobre uma forma de nos limpar. Eu quero falar sobre perdão. Perdão é uma palavra que está no grau superlativo, porque é uma perda grande. Mas ao mesmo tempo o perdão ele se apresenta em um oxímoro, em uma forma paradoxal. O perdão é perder para ganhar. O perdão é isso, é uma perda grande, mas você perde para ganhar. E hoje Deus nos trouxe aqui para fazer esse esfregão chamado perdão, limpar o nosso interior. O perdão, ele é um esfregão poderoso, ele é um multiuso muito eficaz. O perdão é a maior asepsia da alma. E eu quero te desafiar a viver essa realidade hoje. Talvez você esteja com lixo aí, que você estima há 30, 40 anos, aquela traição que você viveu lá no começo do seu casamento, sabe, aquele abuso que você viveu na sua infância, e que você insiste em dizer, eu não vou liberar perdão, ele não merece o meu perdão, mas hoje o Senhor está te trazendo a consciência, o perdão é a maior asepsia da alma, o perdão tem a ver com você, querido, o perdão tem a ver com a sua consciência de que você é casa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 7, no verso 24, ele declara assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns estudiosos afirmam que quando Paulo faz menção desse texto, corpo de morte, ele estava fazendo alusão a uma prática, a uma sentença romana chamada necroforia. A necroforia era uma prática dos romanos e dos piratas etruscos, que os romanos adaptaram às suas sentenças romanas, às suas sentenças, né, de punição, para punir, para sentenciar um assassino que era pego em flagrante delito. A necroforia atuava da seguinte forma: aquele que matou, ele era punido com essa sentença, ele precisava carregar aquele corpo morto com ele. E como era feito? Eles atavam um corpo, o morto, com o corpo do vivo. Da seguinte forma, boca com boca, nariz com nariz, testa com testa, mão com mão, eles eram completamente atados, conectados, presos um ao outro. E esse que estava vivo era destinado ao deserto. Ele precisava passar por um processo de tempo no deserto, carregando aquele corpo morto. E a gente sabe que um corpo morto, a partir de 12 horas, ele começa, ou até menos, dependendo do estado né, que esse corpo possa estar exposto. E a gente sabe que no deserto o processo, né, ele se acelera. Aquele corpo, em algumas horas, ele começava a entrar num estado de decomposição. O primeiro estágio da decomposição é a autólise, é quando o corpo fica, né, perde o palor. Esse é o primeiro estágio. Acontece logo nas primeiras horas que o corpo morre. Depois entra o processo de putrefação. A putrefação é um processo que os gases do morto começam a ser liberados. Aí você pensa, os gases que saíam do corpo do morto entravam na boca do vivo. Em algumas horas, o corpo, exposto àquele sol escaldante do deserto, começava a liberar fluidos. Aqueles fluidos que saíam do morto começavam a entrar na boca do vivo, a melar o corpo do vivo. Por conta do mau cheiro, as moscas eram atraídas. Então começava um processo de colonização. As moscas depositavam seus ovos, dentre algumas horas, aqueles ovos eclodiam, começavam a comer, a consumir o tecido humano do morto. E por conta do vivo estar tão próximo e melado pelos fluidos do morto, as moscas ou as larvas também começavam a devorar o corpo do vivo.
Aí tem outro processo que é a fermentação butírica. A fermentação butírica é quando as larvas do intestino começam a devorar o morto de dentro para fora. Quando ele acabava de devorar o intestino do morto, que ele rompia com o tecido externo, começava a devorar o intestino do vivo. Em 99,9% dos casos, o morto matava o vivo. Não perdoar é carregar um corpo morto que está te apodrecendo dia após dia. Não perdoar o que te aconteceu ontem, não perdoar o que te aconteceu há anos atrás, é se sentenciar a morrer um pouquinho todos os dias. Irmãos, o perdão é uma questão de inteligência. O perdão não tem a ver com o outro, o perdão não remove a culpa do outro. Quem te traiu é traidor. Sabe, quem te tocou indevidamente é um estuprador. Quem te traiu, quem te molestou, ele tem a culpa lá. A culpa não é removida pelo seu perdão, mas o seu perdão te libera desse corpo morto. Você está entendendo? O seu perdão te limpa para que o Espírito Santo possa habitar. Ele não vai habitar num corpo onde morte está grudada, atrelada. Ele precisa te libertar. E o apóstolo Paulo vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Hoje você tem a resposta. O Espírito Santo te trouxe aqui para que você viva uma vida de abundância com Ele, usufruindo da presença dEle. Então, em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui e vai dizer: eu não aceito mais esse defunto me consumindo durante anos, me impedindo de ser uma casa onde Deus tenha total liberdade. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Outro lixo que frequentemente acumulamos dentro de nós se chama pecado. O pecado, ele é um lixo que impede o favor de Deus na nossa vida. Sabe, o pecado, ele impede que vivamos uma vida de êxito, uma vida de vitória. O pecado, ele produz um mau cheiro. Sabe, o pecado, ele deixa um rastro que o inimigo consegue te detectar. O salmista, no Salmo 42, ele vai declarar assim: olha, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. O salmista aqui, ele estava falando da comunhão, da sede, do anelo que a alma dele possuía em ter Jesus. Mas eu quero falar sobre a corça. A corça é um animal, não é, que possui uma velocidade extraordinária. A corça, ela tem um bom faro. Quando a corça, ela empreende fuga, dificilmente um predador consegue alcançá-la na velocidade. Ela consegue se distanciar e muito dos seus predadores. Mas a corça, ela tem uma vulnerabilidade. A corça sua. E quando ela transpira, ela exala um odor muito forte, facilmente detectável pelos seus predadores. Então não importa a distância que a corça esteja, uma hora o predador alcança ela. Por quê? Porque ela deixou um rastro de cheiro, de mau cheiro, de odor. O pecado, ele atua dessa forma conosco. Não importa o quanto a gente se esconda, o quanto a gente corra, o quanto a gente tenta mascarar. Se você estiver vivendo uma vida de pecado, o diabo vai te encontrar uma hora. É por isso que, como uma corça, empreendendo fuga contra o seu predador, ela precisa encontrar águas. A água são os rios que ela precisa mergulhar, e quando ela mergulha nos rios, que são, concorrentes, ela consegue apagar, ela consegue diluir o seu faro. E com isso o predador não consegue identificar o rastro, a rota que a corça percorreu. Sabe, gente, a gente precisa de Jesus para nos purificar do nosso pecado. A água fala de Jesus. Nós precisamos estar mergulhados dentro de Deus, para que o rastro do pecado possa ser apagado de nós. Mas isso só acontece quando eu reconheço: eu pequei, eu falhei, e eu recorro em Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer assim em Romanos, no capítulo 8, se não me falha a memória, ele vai dizer: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é do lado, não é atrás, não é de baixo, mas é em. Em significa dentro, inserido.
é mergulhado dentro de Jesus. Quando nós vamos para dentro de Jesus, Ele nos limpa, Ele apaga todo rastro detectável, para que o predador não nos alcance. O profeta Ezequiel vai trazer essa verdade para a gente, quando ele diz, não é lá no rio, ele é convidado a entrar dentro daquele rio, e ele começa o processo de caminhada, no primeiro nível, água no artelho, água no tornozelo, segundo nível, água no joelho, terceiro nível, água na cintura. Tem muita gente só com água na cintura. Água na cintura, você já tem uma experiência com Deus, você já vive alguns sobrenaturais, não é? Você já se dispôs a abrir mão mais do que dos sapatos e meias, do que quem está com água no tornozelo e no joelho, você já se entregou um pouco mais, mas sabe o que acontece? Águas na cintura, mente exposta, irmãos. Se a nossa mente estiver exposta, Satanás é um predador visceral de mentes. Lembra do que eu falei aqui das tralhas que ele coloca dentro de nós? Se a nossa mente não estiver escondida, submersa, absorta em Cristo Jesus, nós vamos estar vulneráveis aos ataques do inimigo. É por isso que precisamos brindar e guardar a nossa mente, escondê-la dentro de Cristo. Porque no quarto nível, o profeta mergulha, ele precisa nadar, ele precisa afundar. E é dentro desse nível, é nesse nível que nós precisamos estar, para que o pecado seja completamente desvencilhado de nós e que nós vivamos a vida abundante que Jesus tem para nós. Sabe, para concluir essa mensagem, eu quero te convidar nessa noite a remover as tralhas dos traumas, da ausência do perdão e do pecado. São lixos que a partir de hoje você vai deixar, você vai remover junto com o Espírito Santo. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Existe uma canção que nós cantamos aqui, eu acho que eles estavam ensaiando, né, pastor? Eles ensaiaram, o pastor falou, eles estão ensaiando. Essa casa é a sua casa. Nós deixamos ela para você. Hoje você vai cantar, e agora você vai cantar de uma forma diferente. Porque agora você entendeu o que é ser casa de Deus. Essa casa é sua casa, não é esse ambiente, gente. Às vezes a gente canta assim, ó, esta casa é sua. Não, é esta casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Nos ajude, Senhor, a remover todo o lixo, todo o entulho. Nos ajude a remover todo o grude, toda a sujeira, tudo aquilo que impede o fluir da Tua presença em mim. E é uma oração que você vai fazer. Eu não vou pedir para você se levantar agora, você vai fechar os teus olhos. E enquanto a gente canta, enquanto a gente ministra aqui essa canção, você vai colocar a mão no teu coração e você vai começar agora a promover essa limpeza, essa santificação. Talvez um aborrecimento que você teve hoje já é lixo, já é tralha, já é cutão que entrou dentro da sua casa. Talvez algo que você pensou, sabe, que você não foi sincero com o Espírito Santo, um pensamento que não edifica, um pensamento que não agrada a Ele, é lixo, é tralha e precisa ser removida. Nessa hora você vai expor para Ele e vai dizer, Deus, aqui estão os meus lixos, me ajude a colocar dentro desse saco de lixo, porque eu não quero mais viver nessa vida. Senhor, entra aqui no meu quarto escuro, no meu quarto da bagunça. Eu entrego ao Senhor a chave desse quartinho que eu escondi do meu marido, eu escondi dos meus pastores, eu escondi da minha família. Durante anos eu guardo esse segredo dentro desse quartinho, mas é lixo, tem churume, está fedendo, está atraindo moscas, mas hoje eu abro meu coração, Senhor, e eu entrego a Ti, Senhor, aquilo que eu não tive coragem de falar com ninguém, os erros que eu cometi, a culpa que eu carrego, Senhor, é lixo e hoje eu coloco aos Seus pés. Eu não quero mais viver uma vida de aprisionamento, eu não quero mais viver uma vida, Senhor, indiferente ou uma vida distante daquilo que o Senhor tem para mim, como morada, como habitação, como residência do Teu Espírito. E você vai começar agora a vasculhar o seu interior. Você tem a chave, você sabe onde estão os lixos que você escondeu. Às vezes você nem se lembra mais, mas o Espírito Santo vai trazer agora a tua consciência, vai trazer a consciência, esse lixo que você se apegou, que você armazenou como um acumulador compulsivo. Hoje você vai dizer, Senhor, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa memória dessa traição, eu não quero mais a memória dessa humilhação, desse abandono, dessa rejeição. Eu fui abandonada pelo meu pai, eu fui abandonada pela minha mãe, não consigo perdoá-los, mas eu fui aceita, eu fui adotado na família celestial. Então eu sou hoje diferente, Senhor, e eu quero viver essa realidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode cantar, queridos.
Vai orando. Declare isso. A casa é sua. Pode entrar. Isso. Me esvazio de mim. Coloca agora, Senhor, para fora dessa casa tudo que não provém de ti. Todas as palavras ferinas que eu pronunciei, todas as palavras de mentira e engano, todo o vício da pornografia. Deus, eu agora libero esses lixos de dentro de mim. Toda altivez, toda vaidade, toda soberba, toda necessidade de ter razão o tempo todo, Senhor, são lixos que estão atrapalhando o meu convívio familiar. Eu libero agora da minha mente todos os traumas. Eu libero agora todo o cárcere da dor. Deus, eu libero agora todos os pensamentos distorcidos, todos os desequilíbrios emocionais. Eu libero agora a depressão, a ansiedade, a síndrome, os transtornos. Tudo isso são lixos, Senhor, que insiste estar dentro dessa casa. Senhor, eu quero que o Senhor me limpe. Eu quero ser casa, eu quero ser habitação. Traga a tua cura, Senhor, para minha alma. Porque, Senhor, eu sei que se eu for uma mulher curada, eu vou difundir a cura. Se eu for um homem curado, eu vou propagar a cura. Então, Senhor, me cura nessa noite. Senhor, cura minha alma para que o meu lar seja alcançado por essa cura. Oh, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Oh, venha nos desatar de todos os defuntos da ausência do perdão, Senhor. Nos ajude a nos liberar de todo o entulho, de todo o lixo, de toda tralha, porque queremos ser casa, queremos ser habitação, ó Deus. Oh, Jesus. Agora eu quero te convidar a ficar de pé, vamos adorar. Isso. Declare. Oh. É aqui dentro, é aqui dentro. Enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua. Oh Deus, sou completamente seu. Diga pro Senhor. Ela pra você. Diga, Jesus. Só a igreja cantando. Essa casa é sua.